Se você parar para perceber os seus pensamentos ou as coisas que você mais rumina mentalmente no seu dia, grande parte deles está relacionado com o outro, com os comportamentos e as expressões dos outros à nossa volta. E por que será que é tão difícil a gente entender que não tem como mudar o outro, enfiar nosso ponto de vista ou, enfim, aquilo que a gente vai descobrindo na cabeça da outra pessoa? Vou falar sobre isso nesse tema porque eu acho que quando a gente eleva um pouco, nem que seja um pouquinho só o nosso nível de consciência, a gente se perde pensando muito por que as outras pessoas não estão assim também, ou por que elas estão tão submersas ali numa inconsciência ou vivendo no automático tão profundamente, né? E isso acaba nos prejudicando, porque nos faz perder muito tempo com uma ilusão que é essa vontade de querer mudar o destino ou a vida da outra pessoa, né? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Desculpa se ficar um pouco estourada essa imagem, mas é que fazem 5 dias que não tinha um raio de sol nessa cidade, só chuva e frio. E eu confesso para vocês que estava até desanimada. Inclusive, esse vídeo era para ter gravado ontem, mas eu estava tão introspectiva, sem vontade, sabe, de abrir a câmera e falar, que eu deixei, passou um dia de postar e, enfim, porque realmente me afeta com frio, assim, chuva, e aqui no sul isso é bem comum no inverno. Vamos lá para mais um tema desse canal. Quis trazer esse assunto porque eu sei que eu já me perdi muito pensando por que as outras pessoas são assim, ou tentando mudar a ideia, enfim, das outras pessoas, mas muito mais sofrendo com isso, né? Tipo, ai, por que meus pais são assim? Por que a pessoa tá passando por isso? Se ela podia simplesmente fazer isso? E isso é uma grande ilusão e só nos faz atrasar mais o nosso processo, né? Quando a gente começa num processo de entender mais o real sobre a vida, entender que os nossos pensamentos são moldáveis, que a gente vive num piloto automático que nos foi induzido desde a nossa infância e que se a gente começar a trazer consciência para isso, a gente tem o poder da mudança, né? Essa autorresponsabilidade de fazer uma mudança a partir das nossas escolhas, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos e, enfim, da maneira que a gente se sente, da maneira que a gente intenciona as ações da nossa vida. Ponto. A questão é que a gente se perde no meio desse caminho, observando os outros à nossa volta e acaba abraçando uma sensação de frustração observando a vida dos outros. Se torna muito mais fácil fazer um checklist de todos os pontos, o que ela poderia melhorar, o que ela deveria fazer, por onde, que caminho ela deveria seguir. Eu acho que é um pouco natural da gente ter isso, porque as pessoas que a gente ama e quer o bem dessas pessoas, a gente tem essa vontade de ajudar, só que ao mesmo tempo a gente não para pensar que o nosso ponto de vista é totalmente diferente muitas vezes dessa pessoa. Ou então da nossa família. Eu acho que família é um ponto aqui que dá para abordar bem, porque dificilmente os membros da nossa família vão ter esse despertar de consciência ou vão conseguir simplesmente assimilar esses assuntos que você gosta de estudar, gosta de falar e pesquisar. É quase como se a gente realmente fosse a ovelha negra da família, visto do ponto de vista deles, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, assim, minha mãe e tal, falava que isso era bobagem, não precisava, pra quê, né? Pra que fazer isso? Ficava assim, nossa, como é que ela não entende isso? E hoje é tão claro pra mim de que não tem como eu querer que outra pessoa entenda o meu ponto de vista, sendo que eu vivi as coisas que eu vivi, eu tive as experiências que eu tive e é quase injusto eu querer que outra pessoa entenda esse ponto de vista. A gente se perde muito nessa vontade de querer salvar os nossos pais, salvar a nossa família ou pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, né? Cada um tem a sua jornada de descoberta interior. E muitas pessoas, elas estão lá no início ainda, que nem não conseguem nem entender o que sentem ou da onde é a origem daquilo que elas estão sofrendo. Faz um gancho aqui com uns comentários, às vezes, das pessoas falando assim, ai, preferia não ter despertado, preferia a ignorância que eu tinha antes,
Será mesmo? Porque às vezes se eu paro para lembrar antes de tomar mais consciência de mim, entender quem eu era de fato, e ainda tô nessa jornada, mas lá no começo, que eu tinha zero noção de quem eu era, eu lembro que eu sofria, acordava de manhã com, às vezes, sofrendo, sem nem saber a origem daquilo, sem nem saber quais feridas que estavam abertas, e isso é desesperador, sabe? Mas as pessoas, no geral, elas estão em níveis diferentes de percepção e elas só vão compreender de acordo com esse nível de percepção, de acordo com essa bagagem de experiências que elas têm. Então, é uma completa ilusão você querer passar o seu ponto de vista, a sua percepção, as suas chaves já viradas para alguém que tá, às vezes, nem faz ideia do que tu tá falando. É tipo falar grego, sabe? Eu acho que você não deve gastar a sua energia, o seu tempo tentando mudar alguém, tentando convencer alguém ou tentando explicar aquilo que para você é claro, mas que para a pessoa ainda não é, sabe? Não quer dizer que você tenha que ignorar tudo que acontece ao redor, não é isso. Mas eu acho que a gente pode passar essas experiências, enfim, essas percepções a partir das nossas ações. Então, às vezes a pessoa vai perceber, nossa, mas você está tão bem, você está assim, você está assado. E aí você abre ali um pouco sobre isso, sobre algumas mudanças que você fez e tudo, mas não tentando impor alguma coisa, porque cada pessoa vai descobrir o seu caminho a partir das suas peculiaridades da vida ali. E outra, acho que é super válido a gente não colocar num pedestal ou num lugar intocável o nosso ponto de vista. Eu acho que a gente tem que estar sempre questionando isso que a gente acredita nesse momento, sabe? Eu hoje, com 27 anos, eu tenho essas ideias, essas concepções que eu tô passando aqui nesse canal, inclusive, mas pode ser que ali, ano que vem, no próximo, daqui 10 anos, pode ser não, eu tenho certeza que eu vou ter novas ideias, novas percepções de mundo, porque eu vou ter vivenciado coisas novas, então isso tem que estar sempre tendo uma manutenção. Eu acho que quando a gente está disposto a absorver o máximo dessa vida, absorver tudo que nos acontece no dia a dia, as coisas que vão acontecendo dia após dia, eu acho que a gente consegue trazer tudo isso como uma bagagem, mais clareza e se aproximar mais do que é a nossa verdade interior, né? No fim, eu acho que essa distração de tentar mudar o outro, de tentar consertar nossos pais, consertar nossa família, é mais uma fuga, é uma vontade de fugir daquilo que a gente tem que olhar de fato, porque um poucos dias atrás que eu mal tinha começado com esse canal, não sabia ainda o que, tipo, ainda tô assimilando para que lado que eu vou com isso, qual que vai ser o objetivo central, né? Eu tô aqui abrindo meu coração, mas ainda é muita coisa para assimilar. E eu fiquei ali uma semana, faz algumas semanas, que eu tinha muito trabalho aqui fora e eu não consegui gravar, fiquei uma semana sem postar e eu fiquei muito irritada naquela semana, porque quando eu coloco alguma coisa assim, um objetivo, eu vou levar ele a sério, vou levar ele com todo o meu coração. E eu fiquei muito irritada e eu comecei naquela semana a ver defeito no meu parceiro. Ele me irritava numas coisas muito mínimas. E aí eu parei e falei assim, pera lá, o que que tem aqui? O que que tá me incomodando? E aí eu pensei, nossa, eu tô incomodada internamente, né? Porque eu não consegui, eu tô meio frustrada, não consegui gravar essa semana e isso tá me causando esse desconforto e eu tô colocando ele pra fora na pessoa mais próxima aqui, que é o meu parceiro. E aí eu parei pra pensar assim, olha só, quantas coisas que a gente aponta nos outros que na verdade é só uma irritação, é tipo uma pedra no sapato sua que você precisa ver, olhar pra isso, mas que por falta de consciência ou às vezes até coragem de olhar para isso, a gente prefere se distrair apontando as coisas dos outros, sabe? Confesso para vocês que nos últimos anos, esse ano aqui está sendo o ano mais transformador, assim, que eu tenho colocado em prática muitas coisas que eu estudei e venho assimilando nesses últimos anos, e esse ano está sendo muito transformador. E eu confesso que boa parte das minhas preocupações ou distrações com a vida dos outros, dos meus pais, família no geral, né, que a gente se ocupa muito, isso meio caiu por terra, sabe? Você fica com uma paz interior quando as tuas questões estão resolvidas,
que você entende que cada um tá numa jornada, tá num processo e que esse processo às vezes ele demanda um tempo muito maior para cada pessoa. Quando a gente tá com muitas questões que precisam ser vistas, precisam ser analisadas e curadas, nossa, a gente se distrai com tudo ao nosso redor, tudo é irritante. Fala alguma coisa, você já fica, ai, porque olha só, essa pessoa tá aí, não sei o quê. Tipo, você pega para si essas preocupações que, no fim das contas, é uma grande distração daquilo que você precisa olhar. Toda vez que alguém da sua família ou alguém próximo que você tem essa vontade de mudar, ou você fica extremamente irritado pelos comportamentos dessa pessoa, começa a pensar o que isso está refletindo em mim, o que isso está sendo gatilho para mim, sabe? Porque no fim das contas você só consegue mudar o mundo mudando a si mesmo. Isso pode ser um pouco clichê, mas é a maior verdade, gente. Meu Deus, uma pessoa que tá de bem com a vida, uma pessoa que tá com a energia lá em cima, que tá fazendo algo com amor, aproveitando a sua vida, sabe? Tirando o melhor que a vida tem para dar. Essa pessoa, ela só soma no mundo. E eu acho que todo mundo tem que colocar isso como uma intenção de vida, sabe? Poder aproveitar essa existência, sim, mas também deixar essa marca positiva no mundo. Mesmo ele sendo caótico, mesmo ele tendo infinitas coisas pra gente julgar ou coisas pra gente apontar no mundo, a gente precisa ir pelo outro caminho, porque não adianta você ficar somatizando um monte de desculpas ou então um monte de preocupações externas com os outros e tudo, e no fim isso só é uma fuga de si mesmo. Começa a perceber assim, as coisas que mais irritam nos outros, elas estão ali tentando te dar um sinal para você olhar para algo mais importante interno. Na tatuagem eu comecei com uma sociedade, né? Logo depois que eu comecei, aprendi e tal, meu primeiro estúdio, na verdade, foi com uma sócia, uma grande amiga na época. Foi uma sociedade de 1 ano, mais ou menos, e foi um ano que aprendi muito, porque não existia reciprocidade produtiva, então eu fazia a maior parte do trabalho e a gente dividia meio que a meio, assim, enfim. Foi uma coisa bem inexperiente e pautada numa amizade, então naturalmente eu fechava os olhos para as coisas que estavam acontecendo, as coisas negativas e as coisas que eu deveria prestar atenção, mas eu fui, né, ignorando aquilo porque era uma grande amiga e eu não queria que aquilo desse ruim ou então ter aquelas conversas que a gente tenta evitar, né? E aí chegou um ponto assim extremo de que eu tava tão sobrecarregada, eu não aguentava mais aquele ritmo, não conseguia dar conta mais. E chegou num ponto de um estopim, assim, aconteceu uma coisa negativa lá e eu explodi, assim, tive uma explosão e aí acabou essa sociedade da pior forma possível, né? E eu até me arrependo hoje da maneira que eu agi na época, mas é como se tivesse acordado assim para uma coisa tão óbvia, sabe, que eu não conseguia olhar ou que eu me negava a olhar para aquilo. E aí, na minha primeira conversa com o Duan, meu companheiro, ele falou assim: tu não sabe o peso que eu tô tirando das minhas costas agora de poder dar a minha opinião sobre isso. E eu lembro que eu fiquei chocada, assim, eu fiquei pensando, cara, ele ficou todo esse tempo sem dar opinião, sem conspirar contra essa pessoa, porque ele sabia que eu não estava preparada para receber aquela crítica, né? E de que eu defendia muito assim minha sócia, eu defendia quando as coisas davam errado, eu defendia ela e eu não estava pronta para olhar para aquilo, sabe? Precisou passar esse ano assim, eu passando, sentindo na pele tudo aquilo para daí com a minha consciência acordar e perceber que estava sendo algo prejudicial ou destrutivo, enfim. No fim das contas, todo mundo vai passar pelo que precisa passar para atingir certo nível de consciência ou de maturidade, ou para simplesmente entender um fato que precisa melhorar ou que precisa aperfeiçoar na vida. E naquela época eu sei que eu precisei olhar e entender que você precisa enxergar as pessoas como elas são de fato e não como você gostaria que elas fossem. E eu acho que essa foi a maior lição que eu tive com essa experiência. Mas eu precisei vivenciar ela por um longo período e mesmo que a pessoa mais próxima a mim estivesse ali de cara vendo tudo acontecendo,
e de uma forma injusta e ainda assim ele respeitou esse período porque realmente sabia que eu ia bater de frente, não ia concordar com ele naquela época. Então, acho que essa é a maior lição assim que eu tenho sobre isso, de que é uma ilusão a gente querer mudar alguém ou querer enfiar uma ideia, uma concepção, um ponto de vista nosso a alguém que ainda não está preparado para aquilo, porque vai soar como ofensivo ou simplesmente você vai dar ali sua opinião e tal, a pessoa vai fazer o que ela acha porque ela não está nesse nível de percepção ainda e você vai se sentir frustrado. Então, não vale esse esforço, essa frustração e foca nas coisas que você precisa melhorar, que aí você vai ficar em paz com as decisões das outras pessoas à sua volta. Então, a mensagem do vídeo era essa hoje. Espero que tenha clareado aí alguma questão na tua vida e obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu sou muito grata a todas as pessoas que vêm me acompanhando. Tá sendo uma experiência incrível esse canal. Até o próximo vídeo.